A lenda dizia que ele não era feito de carne e osso, mas de vento e sombra. Um fantasma forjado no medo, com a pelagem da noite e o olhar de quem viu o fim do mundo. E se você ousasse se aproximar, ele faria você sentir o mesmo. No coração do sertão mineiro, onde o sol castiga a terra vermelha e o silêncio só é quebrado pelo canto da seriema, existia a fazenda Olho d'Água. Não era famosa por sua produção de café ou gado, mas por um mistério que corria solto em seus pastos. Um cavalo selvagem, um garanhão negro como Azeviche, conhecido apenas como Sombra. Sombra não era um cavalo qualquer. Era a personificação da liberdade indomável, um espírito que havia rejeitado a sela, o cabresto e, acima de tudo, o toque humano. Por mais de 5 anos, ele havia zombado dos melhores domadores, dos peões mais experientes e até mesmo da paciência quase infinita do velho coronel Horácio, dono da fazenda. A primeira vez que tentaram laçá-lo, Sombra saltou uma cerca de arame farpado com uma elegância desesperada, deixando para trás não apenas a corda, mas também a crença de que qualquer criatura poderia ser totalmente domesticada. Ele era rápido, sim, mas sua verdadeira arma era a inteligência e um pavor profundo e inexplicável de ser tocado. Se um humano chegasse a menos de 10 metros, Sombra desaparecia numa nuvem de poeira, como se o próprio chão o engolisse. O coronel Horácio, um homem de poucas palavras e muita teimosia, havia desistido. Deixe-o ser, ele resmungava, observando o vulto negro pastar à distância. Ele é a alma desta terra e a alma não se prende. Mas a alma de Sombra era uma prisão. Ele vivia em constante alerta, seus músculos tensos, seus olhos sempre vasculhando o horizonte. A solidão era sua única companheira e o medo, seu guardião. Ele ansiava por algo que não sabia nomear, mas que o mantinha afastado de tudo e de todos. E então, o mundo da fazenda Olho d'Água virou de cabeça para baixo. Não por causa de uma seca ou de uma praga, mas pela chegada de uma nova voz. Uma voz que, segundo os peões, era mais suave que a brisa da manhã e mais pura que a água do poço. Gatilho de continuidade. 1. A chegada inesperada. O sol do meio-dia queimava quando a caminhonete velha parou no terreiro da fazenda. Dela desceu uma figura miúda, de cabelos cor-de-mel e olhos que pareciam guardar a luz do entardecer. Era Lia, a neta do coronel, recém-formada em veterinária, que voltava para casa após anos na capital. Ela trazia consigo não apenas diplomas e livros, mas uma filosofia radicalmente diferente sobre a vida no campo e, mais importante, sobre a relação entre humanos e animais. Naquela mesma tarde, enquanto Lia desempacotava seus instrumentos e sorria para o avô, Sombra, a quilômetros de distância, no pasto mais isolado, sentiu algo. Não era o cheiro de um predador ou o som de um laço. Era uma vibração no ar, uma melodia que parecia ignorar as barreiras de medo que ele havia construído. Lia, alheia ao impacto que sua presença já causava no espírito mais selvagem da fazenda, caminhava em direção ao curral. Ela parou perto da cerca, observando o gado, e então ela começou a cantar. Não uma canção sertaneja, mas uma melodia antiga, sem palavras, que sua mãe lhe ensinara. A voz de Lia, carregada de uma doçura desarmante, viajou pelo vale. E Sombra, o cavalo que nunca parava, o fantasma de ébano, parou. Seu corpo, sempre em movimento, congelou. Suas orelhas, antes alertas para o perigo, inclinaram-se para o som. Era como se o mundo, que para ele sempre fora um campo de batalha, tivesse subitamente se transformado em um berço. Ele deu um passo, depois outro. O medo, seu fiel guardião, gritava em sua mente, mas a voz era um sussurro mais poderoso. Ele precisava saber de onde vinha aquele som que parecia curar feridas que ele nem sabia que tinha. O coronel Horácio, que observava Lia de longe, engasgou com o chimarrão. "Mas o que é aquilo?" ele murmurou, apontando para o pasto distante. Sombra estava correndo. Não fugindo, mas correndo em direção à fazenda. Gatilho de continuidade.
2. O primeiro encontro silencioso. Lia parou de cantar, sentindo-se observada. Ela olhou para o horizonte e viu uma mancha negra que se tornava rapidamente um cavalo magnífico correndo em sua direção. Ela nunca tinha visto Sombra, mas a aura de poder e desespero que o envolvia era inconfundível. O cavalo parou a uma distância segura, ofegante, os olhos fixos nela. Não havia agressividade, apenas uma curiosidade intensa, quase dolorosa. Lia, ao invés de se assustar ou tentar se aproximar, fez a única coisa que ninguém jamais havia feito. Ela se sentou no chão e esperou. O que aconteceria agora? O cavalo que fugia de qualquer toque, que era o mito da fazenda, estava a poucos metros de uma jovem que acabara de chegar. O medo de Sombra era mais forte que sua curiosidade. E o que havia naquela voz que o havia feito quebrar a regra de uma vida inteira? O sol da tarde pintava o pasto de um dourado intenso, mas o ar entre Lia e Sombra estava carregado de uma tensão silenciosa, mais densa que a poeira levantada pela corrida do garanhão. Lia, sentada no chão, com as pernas cruzadas e as mãos repousando sobre os joelhos, era a imagem da calma. Ela não tentou se levantar, não estendeu a mão, nem mesmo manteve contato visual direto. Ela apenas respirava, permitindo que o cavalo a observasse, desarmado pela sua inação. Sombra, por sua vez, era uma estátua de músculos tensos. Ele cheirava o ar, farejando o perfume de mato e sabonete que emanava da jovem. Seus olhos grandes e escuros analisavam cada detalhe. A forma como o cabelo dela caía sobre os ombros, a ausência de qualquer objeto ameaçador, chicote, laço, cabresto e, acima de tudo, a falta de pressa. Todos os humanos que haviam tentado se aproximar dele antes o faziam com a urgência da posse, com a intenção de dominar. Lia, no entanto, parecia apenas existir. Passaram-se longos minutos. O coronel Horácio, que observava a cena de longe, balançava a cabeça em descrença. "Essa menina vai se machucar", ele resmungou para o capataz, Zé Trovão. "Aquele bicho é selvagem, Zé. Não tem jeito." Zé Trovão, um homem que havia passado a vida inteira lidando com gado e cavalos, tinha um olhar mais matreiro. Ele via algo diferente na postura de Lia. "Coronel, ela não está tentando domar, ela está convidando, e o Sombra está pensando no convite." Lia, sentindo que o momento de tensão havia se estabilizado, começou a falar. Sua voz era baixa, quase um murmúrio, mas carregada de uma ressonância que parecia vibrar diretamente na alma de Sombra. "Eu sei que você tem medo", ela disse sem encará-lo. "Eu não sei o que fizeram com você, mas eu não sou eles. Eu sou Lia, e eu só quero te ver bem. Você é lindo, Sombra, e merece paz." Ela não esperava uma resposta, mas o cavalo reagiu. Ele bufou, um som profundo que parecia liberar uma pressão interna. Ele deu um passo hesitante para a frente, depois outro, diminuindo a distância para cerca de 5 metros. Era a menor distância que qualquer humano havia conseguido alcançar sem que ele fugisse em pânico. Lia sorriu, um sorriso pequeno e genuíno. Ela então fez algo inesperado. Começou a ler em voz alta um trecho de um livro que trouxera consigo um tratado sobre a anatomia equina. A cadência rítmica de sua voz, falando sobre tendões, músculos e a complexidade da coluna vertebral, era hipnótica. Para Sombra, não eram palavras, mas música. Era a mesma melodia que o havia atraído, agora com uma nova textura, uma promessa de ordem e segurança. A rotina se estabeleceu. Todas as tardes, Lia ia ao pasto de Sombra. Ela nunca levava comida, nunca tentava tocá-lo. Ela apenas se sentava, lia, cantava ou falava sobre seu dia. Sombra, por sua vez, vinha até ela, mantendo sempre a distância de 5 metros, a linha invisível que ele não ousava cruzar. O coronel Horácio, embora cético, começou a tolerar a esquisitice da neta. Mas a fazenda era um negócio, e Sombra, apesar de sua beleza e linhagem, suspeitava-se que ele fosse descendente de um puro sangue que havia escapado anos atrás, era um prejuízo.
Lia, minha filha, disse o coronel uma manhã, enquanto tomavam café na varanda. Eu admiro sua paciência, mas esse bicho, ele não serve para nada. Ele come, ocupa pasto e não deixa ninguém chegar perto. Eu preciso de um cavalo de trabalho, não de um fantasma. Lia pousou a xícara, seus olhos verdes fixos no avô. Ele não é um fantasma, avô. Ele é um sobrevivente e ele serve para algo, para me mostrar que a força não está em dominar, mas em entender. Entender o quê? Que ele é inútil. Entender o que o quebrou, rebateu Lia, a voz firme. Ele tem um trauma e eu vou descobrir qual é, mas preciso de tempo. Se você me der mais um mês, vô, eu prometo que se não conseguir ajudá-lo, eu aceito sua decisão. O coronel suspirou. Ele amava a neta e a paixão dela era contagiante. Um mês, Lia, e se não der certo, eu chamo o Domador Valente. Ele não falha. A menção ao Domador Valente, um homem conhecido por seus métodos rápidos e brutais, gelou o sangue de Lia. Ela sabia que se Valente chegasse, Sombra estaria condenado a uma vida de submissão forçada, ou pior, à morte. Gatilho de continuidade. 3. A descoberta da cicatriz. A pressão do tempo e a ameaça de Valente impulsionaram Lia a intensificar sua observação. Ela começou a levar um binóculo e a passar horas estudando Sombra. Ela notou padrões em seu comportamento. A forma como ele evitava o lado esquerdo do corpo, a maneira sutil como ele mancava após correr muito, e a reação de pânico que ele tinha sempre que via um objeto longo e fino, como um pedaço de pau ou um chicote. Uma tarde, enquanto Sombra pastava tranquilamente, Lia notou algo que o binóculo revelou com clareza dolorosa: uma cicatriz. Não era uma ferida recente, mas uma marca antiga, profunda, que se estendia da base de sua crina até a paleta esquerda. Era uma cicatriz que só poderia ter sido causada por um golpe violento, talvez um ferro em brasa ou um instrumento de tortura. A descoberta foi um choque. Sombra não era selvagem por natureza. Ele era um cavalo ferido, física e emocionalmente. Seu medo não era irracional, era uma memória gravada em sua pele. Naquela noite, Lia não conseguiu dormir. Ela pesquisou em seus livros e encontrou referências a métodos de doma antigos e cruéis, usados para quebrar o espírito de cavalos considerados indomáveis. A imagem da cicatriz de Sombra a assombrava. No dia seguinte, Lia foi ao pasto com uma nova determinação. Ela não cantou nem leu. Ela falou diretamente sobre a cicatriz. Eu vi sua marca, Sombra. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu sei que dói. Eu sei que alguém te machucou muito. E eu sinto muito. Mas eu juro, pelo sol que nos ilumina, que eu nunca vou te machucar. Pela primeira vez, Sombra não apenas parou, mas ele se virou completamente, expondo o lado esquerdo. Ele olhou para Lia, e naquele olhar havia algo além de medo. Havia reconhecimento. Era como se ele soubesse que ela havia decifrado o código de sua dor. Lia, sentindo a mudança, fez um movimento lento e calculado. Ela tirou do bolso um pequeno lenço de seda que cheirava a lavanda e o jogou suavemente no chão, a meio caminho entre eles. Era um presente, um pedido de trégua, um símbolo de que ela não precisava de armas, apenas de confiança. Sombra cheirou o lenço. Hesitou. E então, para o espanto de Lia, ele deu um passo à frente, cruzando a linha invisível. Ele estava a apenas 3 metros dela. Gatilho de continuidade. 4. A proximidade perigosa. A cada dia, a distância diminuía. De 3 metros para 2, para 1. Lia começou a usar a voz de forma mais terapêutica, descrevendo as sensações de segurança e relaxamento. Ela falava sobre a brisa, a grama, a água fresca. Ela usava a voz para criar um casulo de paz ao redor deles. O coronel Horácio e Zé Trovão observavam o progresso com uma mistura de admiração e apreensão. Sombra estava mais calmo, mas ainda era um animal de 500 quilos, selvagem e imprevisível.
O mês estava acabando. Faltavam apenas 3 dias para o prazo final. Lia estava sentada e Sombra estava ao seu lado, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo e ouvir o ritmo lento e profundo de sua respiração. Ela estendeu a mão, lentamente, com a palma virada para cima, sem intenção de tocar, apenas oferecendo. Sombra inclinou a cabeça. Seu focinho roçou a ponta dos dedos de Lia. Não houve pânico, apenas um estremecimento. Naquele exato momento, um som estrondoso rasgou o silêncio da fazenda. Um tiro de espingarda disparado por um caçador furtivo na mata próxima. O efeito em Sombra foi imediato e catastrófico. O som agiu como um gatilho, liberando a memória do trauma. Ele empinou, relinchando em terror puro, seus olhos revirando. Ele não viu Lia. Ele viu o agressor, o chicote, a dor. Lia, por um reflexo instintivo, não se afastou. Ela fez a única coisa que podia. Ela gritou. Não um grito de medo, mas um grito de comando, de dor e de amor. Sombra, pare! Sou eu, Lia! O cavalo, em seu frenesi, desceu as patas dianteiras com força, quase atingindo Lia. Ele estava pronto para fugir, para se afastar para sempre. Mas então, ele ouviu. Não o grito, mas a voz que havia parado seu mundo. Ele parou, a poucos centímetros de Lia, tremendo. O pânico ainda estava lá, mas a voz era uma âncora. Lia, com o coração na garganta, fez a coisa mais arriscada de sua vida. Ela estendeu a mão novamente e desta vez ela tocou. Não o focinho, mas a cicatriz em sua paleta. O toque foi um choque elétrico. Sombra estremeceu, mas não fugiu. Ele apenas fechou os olhos e um som quebrou o silêncio. Um gemido baixo, quase humano, de dor e alívio. Lia havia cruzado a barreira, mas o trauma estava longe de ser curado. O tiro de espingarda havia reaberto a ferida e agora a fazenda estava empolvorosa. O coronel Horácio, vendo a cena, correu em direção a eles, gritando. Gatilho de continuidade. 5. A chegada do domador valente. No dia seguinte, o prazo se esgotou. Lia estava no curral, cuidando de um bezerro doente, quando viu a caminhonete. Não era a velha caminhonete do avô, mas um veículo grande, sujo de lama, com um trailer de cavalos acoplado. O domador valente havia chegado. Ele era um homem grande, de chapéu de couro e um olhar frio e calculista. Ele desceu do carro, cumprimentou o coronel com um aperto de mão seco e olhou para Lia com desdém. Coronel, vim fazer o que a ciência não conseguiu, ele disse cuspindo no chão. O cavalo que não se aproxima de ninguém, eu o farei implorar por uma cela em 3 dias. É só me dizer onde está o bicho. Lia sentiu o pânico. Ela havia conquistado a confiança de Sombra, mas Valente a destruiria em horas. Ela correu para o avô. Vô, por favor, não, eu toquei nele, ele confiou em mim, dê-me mais tempo. O coronel Horácio estava dividido. Ele viu o toque, mas também viu o pânico de Sombra após o tiro. Lia, eu te dei 1 mês, o Valente está aqui, é o jeito do mundo, minha filha. Alguns nascem para ser livres, outros para servir, e o Sombra precisa aprender a servir. Valente, impaciente, já estava caminhando em direção ao pasto, segurando um chicote de couro grosso. Lia olhou para a Sombra, que estava no centro do pasto, observando a cena com uma inteligência assustadora. Ele sabia que o perigo havia chegado. O que Lia faria? Ela arriscaria sua vida para proteger o cavalo que mal conhecia. E Sombra, ele fugiria para a mata, voltando à sua solidão, ou a voz de Lia seria forte o suficiente para fazê-lo enfrentar o medo que o havia paralisado por anos. O ar na fazenda Olho d'Água estava pesado, não apenas pelo calor do sertão, mas pela iminência de um confronto. O domador Valente, com seu chicote de couro grosso pendurado no cinto, caminhava com a arrogância de quem já havia vencido a batalha antes mesmo de começar. O coronel Horácio, dividido entre a palavra dada e o amor pela neta, observava a cena com as mãos nos quadris.
Lia, no entanto, não estava mais dividida. A ameaça à sombra havia cristalizado sua determinação. Ela correu, não para o cavalo, mas para o caminho de Valente. "O Senhor não vai tocar nele", ela declarou, parando na frente do domador. Sua voz, embora tremendo ligeiramente, carregava a autoridade de quem defende uma vida. Valente soltou uma risada seca, que parecia arranhar a garganta. "Ora, ora, a doutora da cidade. Saia da frente, menina. Esse bicho é problema meu agora. E eu não tenho tempo para suas conversinhas de veterinária." "Ele não é um bicho, é um animal traumatizado", Lia retrucou, ignorando o insulto. "Eu estive trabalhando a confiança dele. Se o Senhor usar a força, ele vai se ferir. Ou pior, vai ferir o Senhor. Confiança. Confiança é para cães de colo. Cavalos se domam com respeito e medo, e eu sou muito respeitado", Valente disse, dando um passo para o lado para contorná-la. Lia não se moveu. Ela estendeu os braços, bloqueando a passagem. "Eu sou a veterinária responsável por esta fazenda, e eu proíbo o senhor de usar métodos violentos. Se o senhor insistir, eu denuncio por maus tratos." O domador parou, o rosto contorcido em fúria. Ele estava acostumado a lidar com animais, não com a teimosia de uma jovem instruída. "Você está brincando com fogo, garota. Esse cavalo é perigoso. Ele é um demônio e eu sou o único que pode exorcizá-lo." Enquanto a discussão se desenrolava, Sombra observava. Ele estava a uma distância considerável, mas seus olhos estavam fixos em Lia. Ele via a postura agressiva do homem, o objeto pendurado em seu cinto que lembrava o instrumento de sua dor. E via Lia, pequena e frágil, interpondo-se entre ele e o perigo. O coronel Horácio interveio, puxando Lia pelo braço. "Chega, Lia. Deixe o homem trabalhar. Você teve sua chance." "Não, vô, o senhor não entende. Ele não é indomável, ele é inquebrável. E se Valente tentar quebrá-lo, ele vai morrer ou matar alguém." Valente, impaciente, finalmente perdeu a calma. Ele empurrou Lia de lado com um movimento brusco e começou a caminhar em direção à sombra, desenrolando o chicote. O som do couro estalando no ar foi o gatilho final. Sombra, ao ouvir o estalo, reagiu com um terror primal. Ele empinou, relinchando alto, e começou a correr. Mas ele não correu para longe. Ele correu em direção a Valente. Não era um ataque de fúria, mas um ato desesperado de defesa. Valente e experiente, preparou-se para usar o chicote. Ele sabia que um golpe bem dado no focinho paralisaria o cavalo. Lia, vendo a cena, sentiu o mundo desacelerar. Ela sabia que, se Valente batesse, Sombra nunca mais confiaria em um humano. O trauma seria selado para sempre. Ela correu, gritando o nome do cavalo. Mas desta vez, ela não gritou um comando. Ela gritou uma súplica, uma melodia de desespero e amor. "Sombra, não! A voz que te acalma!" O cavalo estava a poucos metros de Valente, pronto para investir. O domador levantou o chicote, e então aconteceu. Lia, com um último e desesperado ato, jogou-se no chão bem na linha de ataque de Sombra. Ela não pensou. Ela agiu por instinto, colocando-se entre o cavalo e o domador. Sombra, que corria com a fúria do medo, viu a figura de Lia no chão. A imagem daquela pequena humana que havia passado semanas lhe oferecendo paz, deitada na terra, vulnerável, parou seu mundo. Ele tentou parar, mas a inércia de seu corpo era imensa. Ele derrapou, suas patas traseiras cavando sulcos profundos na terra vermelha. Ele desviou por um triz, passando por cima de Lia, mas não a atingindo. O focinho dele roçou o cabelo dela. Valente, chocado com a cena, deixou o chicote cair. Sombra parou a poucos metros, tremendo, ofegante. Ele se virou e olhou para Lia, que estava imóvel no chão. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o relincho. Lia se levantou lentamente, sem tirar os olhos de Sombra. Ela estava coberta de poeira, mas ilesa. Ela caminhou em direção ao cavalo, ignorando o Valente e o coronel. "Você me ouviu", ela sussurrou, a voz rouca.
Você me ouviu, Sombra. Você me escolheu. Ela estendeu a mão e desta vez Sombra não recuou. Ele inclinou a cabeça e Lia tocou seu focinho. O toque era suave, mas firme. Valente, humilhado e confuso, pegou o chicote e o enrolou. Ele olhou para o coronel Horácio. Eu nunca vi nada igual. Esse bicho, ele não é selvagem. Ele é leal. E ela é louca. O coronel, com lágrimas nos olhos, caminhou até Lia. Você está bem, minha filha? Estou, vô. Ela respondeu, ainda acariciando Sombra. Ele me protegeu. Ele escolheu a voz, não o medo. A partir daquele dia, a relação entre Lia e Sombra mudou. A barreira havia sido quebrada. Sombra permitia que Lia se aproximasse, que o tocasse, que o escovasse. Mas ele ainda não permitia a sela, nem o cabresto. E o medo ainda estava lá, latente, esperando um novo gatilho. Lia, agora com a confiança total do cavalo, pôde examinar a cicatriz mais de perto. Ela percebeu que a marca não era apenas superficial. Havia uma atrofia muscular sutil, uma rigidez que explicava a forma como ele evitava o lado esquerdo. Ela começou um tratamento. Massagens, alongamentos e a voz, sempre a voz, como analgésico e terapia. Ela descobriu que Sombra reagia a frequências específicas, a tons baixos e suaves que pareciam acalmar seu sistema nervoso. Uma noite, Lia estava no celeiro, estudando a genealogia de Sombra. O coronel Horácio havia lhe dado os registros antigos da fazenda. Ela descobriu que Sombra era filho de uma égua premiada, mas que havia sido vendido ainda potro para um criador vizinho, conhecido por seus métodos questionáveis. Lia confrontou o avô. Vô, o Sombra não nasceu aqui. Ele foi vendido e depois fugiu. O que aconteceu com ele? O coronel, relutante, revelou a verdade. O criador vizinho, o seu Jerônimo, era um homem cruel. Ele tentou domar o Sombra muito cedo, com apenas 1 ano. Ele usou um ferro em brasa para marcar o potro, não na coxa, mas na paleta, como punição por ele ter empinado. A cicatriz é a marca da crueldade. E o som que o assusta. Dizem que seu Jerônimo usava um apito de alta frequência para chamar os cães e chicoteava o Sombra ao mesmo tempo. O som do apito e o estalo do chicote ficaram gravados na memória dele. A revelação deu a Lia a peça final do quebra-cabeça. O medo de Sombra não era de ser montado, mas de ser torturado. A voz de Lia, com sua frequência suave, era o oposto do apito e do chicote. Era a antítese do trauma. Gatilho de continuidade. 6. O desafio da chuva. O tratamento de Lia estava funcionando. Sombra estava mais calmo, mais forte. Ele já permitia que Lia colocasse um cabresto de corda, mas apenas para passear pelo pasto. A sela ainda era um limite intransponível. O coronel Horácio, impressionado, havia dispensado Valente e dado a Lia o tempo que ela precisava. Mas a fazenda estava enfrentando um novo problema. A seca havia acabado e uma tempestade violenta se aproximava. Naquela noite, a chuva caiu com fúria. O rio que cortava a fazenda começou a subir rapidamente. O pasto onde Sombra ficava era baixo e corria o risco de inundar. Lia e o coronel precisavam mover o gado e os cavalos para o pasto alto, do outro lado do rio. Mas a ponte principal havia sido levada pela força da água. A única alternativa era um val perigoso que exigia cavalos fortes e experientes. O coronel olhou para Sombra, que estava agitado no curral, assustado com os trovões. Não temos tempo, Lia. Precisamos de um cavalo forte para guiar o rebanho. E o Sombra é o mais forte de todos. Mas ele nunca aceitou uma sela. Lia olhou para o rio, que já ameaçava transbordar. Ela olhou para Sombra, que a olhava com uma mistura de medo e expectativa. Era a hora da verdade. A hora de provar que a confiança que ela havia construído era mais forte que o trauma. Lia pegou a sela, a primeira que Sombra veria de perto. Ela a colocou no chão, a uma distância segura. Ela se ajoelhou e começou a falar com ele, a voz suave, mas urgente, competindo com o barulho da chuva. Sombra, eu preciso de você, não para me servir,
mas para salvar a todos nós. É uma emergência. Eu confio em você. Você confia em mim? O cavalo se aproximou da cela, cheirando-a com desconfiança. O objeto representava a dor, a submissão, mas a voz representava a liberdade e a vida. O que Sombra faria? Ele rejeitaria a cela e a chance de salvação, ou a voz de Lia seria o suficiente para fazê-lo aceitar o peso da responsabilidade e se tornar o herói que a fazenda precisava? A chuva caía em torrentes, transformando o curral em um mar de lama e o ar em um coro de trovões. O coronel Horácio e Zé Trovão observavam Lia, ajoelhada ao lado da cela, e Sombra, que cheirava o couro com uma mistura de curiosidade e pavor. O rio, a poucos metros, rugia, engolindo a margem. Lia sabia que não havia tempo para um processo de dessensibilização gradual. Era tudo ou nada. Sombra, ela disse, a voz calma e firme, apesar do pânico que sentia. Eu sei o que isso representa para você. Eu sei que é a dor, mas hoje não é. Hoje é a nossa chance de salvar a todos. Eu não vou te prender, eu vou te guiar, e eu preciso que você me guie também. Ela se levantou, pegou a cela e, com movimentos lentos e deliberados, colocou-a sobre o dorso de Sombra. O cavalo estremeceu, seus músculos se contraíram e, por um instante, Lia pensou que ele empinaria e a jogaria longe. Mas ele não o fez. Ele permaneceu parado, respirando fundo, seus olhos fixos nos de Lia. A voz dela, mais do que as mãos, era o cabresto que o segurava. Lia apertou a barrigueira, sentindo a tensão do momento. Ela montou pela primeira vez no cavalo que nunca havia deixado ninguém se aproximar. Não houve relincho de fúria, nem coice. Houve apenas uma aceitação solene. Obrigado, meu amigo, ela sussurrou, acariciando sua crina. O coronel Horácio, testemunha daquele momento de pura conexão, tirou o chapéu em sinal de respeito. Vá, Lia, e que Deus os proteja. Lia e Sombra saíram do curral e se dirigiram ao val. O rio estava furioso, a água barrenta e rápida. O gado, assustado, hesitava na margem. Lia não usou rédeas. Ela usou apenas a voz. Vamos, Sombra. Devagar. Forte. Você é o mais forte. Você consegue. Sombra entrou na água. O choque da correnteza era imenso, mas o cavalo, impulsionado pela voz de Lia e pela urgência da situação, avançou. Ele não era apenas um cavalo. Ele era um líder. Sua força e determinação inspiraram o gado. No meio do rio, a correnteza quase os levou. Sombra escorregou e Lia sentiu o pânico. Ela se agarrou à crina dele e, com a voz mais alta que o rugido da água, ela cantou a melodia sem palavras que o havia atraído pela primeira vez. A melodia agiu como um bálsamo. Sombra se estabilizou, recuperou o equilíbrio e, com um esforço monumental, atravessou o val. O gado o seguiu, um por um, confiando na força do garanhão negro e na voz que o guiava. Eles chegaram à margem oposta, exaustos, mas vitoriosos. O rebanho estava salvo. O sol nasceu sobre a fazenda Olho d'Água, revelando a destruição da tempestade, mas também a glória da salvação. Sombra, agora, não era mais o fantasma selvagem. Ele era o herói. O coronel Horácio abraçou Lia, as lágrimas se misturando à água da chuva em seu rosto. Você me ensinou uma lição, minha filha. A força não está em quebrar, mas em curar. O Sombra é seu. Ele escolheu você. Lia, no entanto, sabia que a jornada estava apenas começando. Sombra havia aceitado a cela por necessidade, mas a confiança precisava ser consolidada. Nos meses seguintes, Lia dedicou-se a reabilitar Sombra. Ela usou a ecoterapia, a voz e o toque para curar a cicatriz, não apenas a física, mas a da alma. Sombra se tornou o cavalo de Lia, mas nunca foi um cavalo de trabalho comum. Ele era um parceiro, um reflexo da força e da gentileza de Lia. A lenda de Sombra mudou. Ele não era mais o potro sombrio, mas o guardião negro, o cavalo que só se deixou montar pela voz que curou seu trauma.
Lia, com Sombra totalmente reabilitado, começa a usar seu conhecimento para ajudar outros animais traumatizados na região. Sua fama cresce e ela recebe um convite de uma universidade renomada na capital para apresentar seu método de doma pela voz em um congresso internacional de veterinária. O coronel Horácio, orgulhoso, insiste que ela vá, mas Lia hesita. Deixar a fazenda significa deixar Sombra, ou levá-lo para um ambiente totalmente novo e estressante. Lia percebe que sua voz não é apenas uma ferramenta de cura, mas um dom. Ela decide fundar um centro de reabilitação equina na Fazenda Olho d'Água, transformando o local, antes conhecido pelo cavalo selvagem, em um santuário de cura. Gancho. A história finaliza com a abertura do centro, onde Sombra se torna o garanhão mestre, ajudando Lia a curar outros cavalos traumatizados, provando que a maior força de um animal não está em sua velocidade ou força, mas em sua capacidade de amar e confiar novamente. A Fazenda Olho d'Água, antes um lugar de tradição e teimosia, floresceu sob a nova filosofia de Lia. O Centro de Reabilitação Equina A Voz foi inaugurado e Sombra, o guardião negro, era seu símbolo e seu principal terapeuta. Ele não apenas aceitava a cela de Lia, mas a usava com a dignidade de um rei, liderando outros cavalos traumatizados em exercícios de confiança e cura. Lia e Sombra foram ao congresso na capital. A apresentação de Lia, onde ela narrou a história de Sombra e demonstrou seu método de comunicação não verbal, foi um sucesso estrondoso. Ela não falava apenas sobre veterinária, ela falava sobre a conexão profunda que transcende a espécie, sobre a capacidade de ouvir a dor que não pode ser expressa em palavras. Foi lá, na capital, que o Dr. Elias, o colecionador inescrupuloso, a abordou. Ele não tentou roubar Sombra com força, mas com dinheiro e ciência. Ele ofereceu uma fortuna, alegando que a linhagem rara de Sombra merecia ser estudada em um laboratório de ponta. Lia recusou, é claro. Ela sabia que a magia de Sombra não estava em seu DNA, mas em sua alma curada. A fuga que se seguiu não foi física, mas moral. Lia e Sombra voltaram para o sertão, para o lugar onde a voz dela havia parado o mundo dele. O Dr. Elias, obcecado, tentou segui-los, mas o sertão é um labirinto para quem não conhece a linguagem da terra. Sombra, guiado pela voz de Lia, levou-os por atalhos e trilhas secretas, provando que a verdadeira inteligência reside na harmonia com o ambiente e não na dominação. A lenda de Sombra se espalhou pelo Brasil. Ele se tornou o testemunho vivo de que a gentileza é a maior força. Ele ensinou a todos na fazenda que o medo é apenas uma memória e que a cura começa quando alguém se dispõe a ouvir. Lia e Sombra continuaram seu trabalho, um laço inquebrável, forjado no fogo do trauma e temperado pela água da confiança. O cavalo que nunca deixou ninguém se aproximar agora buscava ativamente o toque de Lia, a voz que havia feito seu mundo parar e finalmente recomeçar. O Sombra não precisava de um domador, ele precisava de alguém que o ouvisse. E Lia não precisava de um cavalo, ela precisava de uma prova de que a gentileza pode curar a dor mais profunda. Esta história é mais do que sobre um cavalo, é sobre a voz que todos nós temos dentro de nós, a voz que pode parar o mundo de alguém e fazê-lo recomeçar. Você já parou para pensar em quantas sombras existem na sua vida? Quantas pessoas, quantos animais estão fugindo, assustados, esperando apenas por uma voz que os acalme? Se a história de Lia e Sombra tocou seu coração, se ela te fez acreditar no poder da empatia e da conexão, então a jornada deles não pode parar aqui. Faça 3 coisas agora. Deixe seu like neste vídeo para mostrar que a história de Sombra merece ser contada. 2. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz da esperança. 3. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho.